mas a técnica completa pra mim não funciona. Como vai ficar esquisito no meu olho, a mulher tem tipo 31 milhões de seguidores. Ou gostaram da maquiagem, mas não gostaram como eu fiquei. Oi, chuchuzinhas! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra conversar com vocês um pouquinho, porque eu tô vendo vários tutoriais aí no YouTube, no Instagram, com Foxy Eyes, mas eu não tô vendo as pessoas falarem muito bem o porquê dessa nova tendência. Porque eu tô vendo várias publicações de tutoriais e fotos no Instagram, aqui no YouTube, sobre essa técnica de Foxy Eyes, mas ninguém tá explicando o porquê dessa técnica, né? Qual que é o propósito dela, de onde ela surgiu, por que que ela não é pra todo mundo, porque ela não é pra todo mundo, e eu vou mostrar pra vocês, comigo, um exemplo vivo. Independente do que eu falar aqui, se vocês quiserem seguir a tendência, usarem esse tipo de maquiagem, fiquem à vontade, porque preferência é de cada um e ninguém vai falar pra você o que você tem que usar ou não, mas eu vou mostrar pra vocês o porquê dessa técnica não servir muito bem, não se encaixar muito bem em alguns tipos de olhos. Essa técnica surgiu por conta de uma modelo super famosa, a Bella Hadid. Se vocês derem uma olhadinha no Instagram dela, vocês vão ver que a mulher tem tipo 31 milhões de seguidores. Ela é muito, muito conhecida. Ela foi considerada a mulher mais bonita do mundo no ano passado, acho que foi em 2019, porque ela tem simplesmente o rosto muito harmônico. Tem um padrão estético dos médicos de cirurgia plástica que eles chamam a fórmula de ouro, que são as feições das pessoas que são consideradas mais bonitas por serem harmônicas, né? Tipo, os olhos, o nariz, o formato do rosto, dos lábios, que tudo se encaixa de uma forma harmônica. E ela tem esse rosto perfeito. Só que mesmo assim, quem tem o rosto perfeito também às vezes corre pra cirurgia plástica e também se vale de maquiagem pra conseguir o resultado que elas querem, né? E a Bella Hadid, ela lançou essa tendência por quê? O Foxy Eyes nada mais é do que uma técnica super antiga de maquiagem, vocês já devem ter ouvido isso em vários tutoriais, que nada mais é do que o delineador de gatinho, mas usado de uma forma diferente para certos tipos de olhos e com um objetivo diferente. Então essa cirurgia plástica que os especialistas dizem que a Bella Hadid já fez, sim, que ela não se usa só de maquiagem para ter esse efeito do Foxy Eyes, se chama blefaroplastia, que nada mais é do que levantar os olhos, né? Só que essa cirurgia plástica, ela é recomendada para pessoas, assim, geralmente mais de 30 anos, que tem a pálpebra aqui em cima gordinha. Então a pálpebra móvel fica escondida, né, por essa parte de cima aqui que é mais gordinha. Ou então, porque com o tempo, né, a gente também vai perdendo musculatura, colágeno, a pele vai ficando mais flácida e vai caindo aqui assim na área dos olhos, né? E isso não é só uma questão estética. Minha mãe mesmo já fez essa cirurgia, fez antes do meu casamento, e pra ela foi uma mudança de qualidade de vida, porque a pálpebra dela tava caindo tanto aqui no cantinho, e a gente, assim, sabia que a gente vai envelhecendo, acontece isso, né? Mas a gente não sabia que afetava tanto a visão dela. Ela falou que depois que ela fez a cirurgia, a visão da panorâmica melhorou demais, porque ela falou que ela já não enxergava aqui dessa lateral. Então, pra dirigir, pra conversar, depois que ela fez a cirurgia, não só os olhos dela ficaram muito mais vivos e com essa aparência mais jovem, também ajudou nesse dia a dia, né? Porque ela tem uma visão muito mais ampla agora. E então, o problema, o que tá acontecendo agora, é que pessoas jovenzinhas, tipo a Bella Hadid, que é uma modelo de 23 anos, se eu não me engano, 23 ou 26, eu acho que ela tem 23 anos. Os especialistas falam que ela fez essa cirurgia, mesmo sendo muito nova e não sendo recomendado, só para fins estéticos. Então, o que essa cirurgia que ela fez acabou mudando no rosto dela? A sobrancelha dela é um pouco mais reta, não tão longa, é como se ela tivesse apagado aqui essa parte da sobrancelha e deixado só esse formato dela assim mais curtinha e mais na diagonal, sem descer essa pontinha que a gente tem aqui. E você consegue ver até o ossinho dela aqui ao redor dos olhos saltadinho, porque ela tem a pálpebra gordinha e também tem esse osso saltadinho, e a sobrancelha tá acima desse osso, não tá em cima do osso, né? Então, com a maquiagem ela ressalta isso ainda mais, porque ela gosta desse olhar mais felino, sabe? De olho puxadinho, a sobrancelha com essa distância bem maior da pálpebra. Então,
Foi por isso que virou tendência. E também tem uma polêmica aí das atrizes, das modelos que estão com uma hashtag e postando fotos desde o ano passado puxando os olhos. E a polêmica é porque descendentes asiáticos sofrem bullying desde criança por conta do formato dos olhos deles, puxadinhos. E aí, vendo isso na internet com tanta frequência, traz aquele trauma todo do bullying que eles sofreram a infância inteira. E quando você tem um trauma, você simplesmente não quer lembrar dele, né? Enfim. Como todo tipo de preconceito, eu simplesmente aprendo e não faço, né? Eu acho que assim, não cabe a gente decidir qual é a dor do outro. Simplesmente não faça se você é inteligente e tem informação. Agora, bora para esse tutorial. Eu vou mostrar pra vocês como dar esse lifting nos olhos e o porquê ele não é pra todo mundo. Então, como eu falei pra vocês, delineado gatinho, que muitas pessoas acham que não funciona pra pele madura ou pra quem tem a pálpebra escondidinha, o Foxy Eye é muito indicado, e também pra quem tem o olho redondinho, porque você consegue fazer assim uma maquiagem de transformação com uma técnica que é muito simples. São alguns detalhes que você tem que ter atenção, mas que vão mudar completamente o formato do seu olho e até do seu rosto, se é isso que você quer. O porquê eu falei que não é pra todo mundo? Eu, por exemplo, já tenho um olho puxadinho, só que o meu olho ele é mais puxadinho aqui na parte de dentro e ele vai ficando mais redondinho e ele cai aqui no cantinho. Então sempre que eu faço uma delineada, vocês vão ver aí nos últimos tutoriais, eu faço um delineado mais fininho aqui no começo até a metade, e aí eu dou uma engrossadinha no final pra dar essa impressão do meu olho ser mais arredondadinho, maior e não ter essa quedinha aqui no final. No Foxy Eyes, a gente tenta deixar esse olho com o formato amendoado, que são os dois lados, né, puxadinhos. E eu já tenho bem puxado aqui essa parte. Eu vou mostrar pra vocês como vai ficar esquisito no meu olho. Eu vou ficar com muito mais cara de asiática, com certeza, só que a aparência que dá até que eu sou arábica. De verdade, muda muito o formato do olho. Só que no meu caso muda pra pior. Então se você tem pálpebra gordinha, pálpebra escondida ou olho bem arredondado, essa técnica vai ser incrível pra você. Mas se você já tem um olho puxado, eu acho que não vai ficar legal, porque vai acentuar demais alguma coisa no seu rosto que pode mudar de um jeito ruim. Acentua ainda mais, porque meu olho fica tão alongado e tão próximo do meu nariz que chama atenção pro meu nariz e aí dá a impressão que eu sou vesga, né? Parece que eu tô olhando pro meu nariz, é muito estranho. Eu vou colocar a foto pra vocês de antes e depois. E também vou fazer uma comparação com umas maquiagens que eu geralmente faço, que favorece mais o meu rosto, né? Diferente dessa maquiagem Foxy Eye, que pra mim não funciona muito bem. Com algumas adaptações fica legal, mas a técnica completa pra mim não funciona. E vocês vão ver por quê. Eu já tô com base, corretivo, batom. Passei um blush, então já pra começar com a ideia da técnica de Foxy Eye, na verdade o Foxy Eye é pra levantar o olhar, levantar o rosto, dar esse lifting, que também dá a impressão que você tem o rosto mais jovem. Então o blush, você já começa a aplicação diferente, você não vai aplicar aqui, assim, no centro do rosto e também trazer aqui pra trás, não, você vai aplicar um pouquinho mais acima, próximo aqui da região do corretivo. Pode invadir um pouco mesmo, bem em cima da maçã, onde seria o seu iluminador, a transição da bochecha pro iluminador, bem na mesma região. E o contorno, eu sempre faço o contorno assim por conta do formato do meu rosto, né? Eu não só faço ele na diagonal, eu faço tanto na diagonal quanto aqui na lateral. Então nessa técnica não faça o contorno assim só na horizontal, façam ele mais na diagonal, levantadinho, e tragam um pouquinho aqui pra cima, pra perto do cabelo, tá? Tudo que a gente fizer nessa maquiagem vai ser pra levar a maquiagem e o seu rosto em direção às suas têmporas. Então sempre a gente vai subir um pouquinho tudo que a gente fizer, basicamente. Então eu vou fazer a maquiagem sem parar pra conversar com vocês, porque senão o vídeo vai dar mais de 20 minutos e os meus vídeos geralmente são muito longos e eu tô querendo mudar isso. E eu vou conseguir focar mais se eu fizer a maquiagem inteira e ir narrando pra vocês, tá? Falando o porquê de cada coisa. Então, bora lá. A gente vai começar pela sobrancelha, escondendo o finalzinho dela com essas duas cores de camuflagem. Depois a gente pega uma cor mais clara dessa camuflagem só para destacar a parte de baixo e dar uma levantada mais na sobrancelha. Essa paletinha tem dois tons escuros de pó para a sobrancelha, então a gente vai deixar ela bem marcadinha, bem mais escura.
Eu uso uma cera que vem na mesma paletinha só para deixar os pelinhos no lugar. Com uma sombra marrom bem escura e um pincel chanfrado, a gente vai começar a fazer o desenho do nosso olho, tá? Só que nessa parte vocês têm que ter bastante atenção, porque o delineado ele não vai começar de baixo, ele vai começar ali de cima, na sua pálpebra, né, onde termina a sua pálpebra, para dar esse efeito lifting. E aí vocês desenham um delineado um pouco mais grossinho, né, com a sombra, só para ser uma guia de onde a gente tem que parar os nossos esfumados. Agora, com um pincel bem fofinho de esfumar, eu vou pegar um marrom avermelhado, que lembra mais a cor de uma raposa, né, por conta do Foxy Eyes, e eu vou começar a esfumar bem aqui naquele cantinho do gatinho, vindo um pouquinho pro côncavo, mas só até a metade do olho. Eu vou deixar o meio do olho sem sombra. Agora, com outro pincel de esfumar mais denso, eu vou começar a passar essa mesma cor de marrom avermelhado na parte de dentro dos olhos, sempre mantendo o centro da pálpebra sem sombra. Olha como já dá diferença, né? Só de passar a sombra ali no cantinho interno. Agora, com o pincel mais fofinho, mas ainda meio chapadinho, né? A gente vai usar uma sombra marrom bem pigmentada para escurecer mais ali perto de onde a gente fez aquele delineado com a sombra marrom escura, mas sempre mantendo esse marrom mais avermelhado, né? Mais quente. Aí a gente sempre pode contar com a ajuda de um cotonete para deixar ali embaixo bem limpinho, e também com a esponjinha com um pouquinho de corretivo, sem nenhuma sombra, sem ficar nada muito esfumado. A gente quer esse olho bem marcado na parte de baixo. Com uma canetinha delineadora, a gente vai fazer um delineado bem fininho ali no começo dos olhos e vai começar a dar uma engrossadinha quando chegar no cantinho externo. Aí vocês podem já começar a puxar uma linha bem fininha no cantinho interno dos olhos para fazer aquela marcação de raposa, alongando esse início do delineado. Agora eu tô deixando essa linha do delineado mais definida, né, mais pretinha. Com o delineador em gel da Inglot, diluidor dele, eu vou usar a tampinha do próprio potinho para fazer uma pastinha bem mole mesmo e usar um pincel chanfrado bem fininho, mais fino do que aquele que eu estava usando antes, para fazer esse recorte ali no comecinho do nosso delineado. Eu percebi que é mais fácil quando você coloca a sua testa em direção à mesa, assim, em direção ao chão, porque daí dá o ângulo certinho para você fazer esse risquinho. E eu me achando com cara de vesga já, com um olho só com o risquinho e o outro não. Agora é hora de fazer o nosso delineado, deixar ele mais marcadinho, porque esse ele é um pouco mais dramático, né? Então a gente vai usar o delineador em gel, o cantinho externo desse delineado gatinho. Eu tinha esquecido de mostrar pra vocês que o corretivo que eu tô usando pra limpar embaixo é esse da Clarins. Agora, pra desenhar o outro olho é muito mais fácil, né? Esse risquinho no canto interno do olho, eu já sei o segredo. Testa apontando pro chão que dá certo. Olha, a gente sempre lembra de manter esse finalzinho do delineado antes de terminar o seu olho, ali na pálpebra de cima. Com um pincel menor de corretivo, a gente vai limpar esse cantinho interno do delineado para dar um destaque. A gente vai iluminar ali esse cantinho interno com o próprio corretivo. Com aquele pincel chanfrado que a gente usou na sobrancelha, que é um pouco mais fofinho, a gente vai pintar a raiz dos cílios de baixo e unir com esse delineado gatinho. Não esqueçam de fazer a ligação desse esfumadinho dos cílios de baixo com o nosso delineado, porque isso que vai dar esse efeito do nosso olho ser mais alongado e o lifting. Como eu não vou usar máscara de cílios, eu sempre uso o Curvex para os meus cílios que são mais retos sustentarem melhor os cílios postiços. Hoje eu vou usar esse da Elor, que é muito importante que eles tenham os cílios mais compridos no finalzinho do seu olho. Nossa, olha só, uns cílios é uns cílios, né? Deixa eu soltar esse cabelo que faz toda a diferença. O cabelo é um cabelo e os cílios é uns cílios. E um detalhe muito importante dos cílios, quando vocês forem usar essa maquiagem, colhem ele um pouquinho mais pra cima e até um pouquinho antes de terminar o olho de vocês, porque daí vai dar esse lifting. Em maquiagem de pele madura, nunca colhe os cílios além do olho da pessoa, né? Terminando, por isso que a gente corta os cílios. E em pele madura você corta um pouquinho mais ainda. Você cola os cílios antes de terminar o olho dela da pálpebra de cima, né? Porque isso já dá esse efeito lifting. Eu acho a maquiagem simplesmente linda. Ela é muito sexy. O único problema é que realmente eu vou olhar fixamente pra vocês. Eu acho que eu fico parecendo vesga com essa maquiagem e o meu olho fica muito próximo do meu nariz.
Então eu acho que não traz um resultado final legal pra mim. E pessoalmente fica ainda mais estranho. Assim, eu adoro essa combinação de laranja e marrom quente. Essa maquiagem é uma maquiagem super sexy que vocês podem usar pra um jantar, pra uma festa, pra um casamento, vai ficar linda. Eu só falo pra vocês tomarem cuidado mesmo com o tipo de olho de vocês. Vocês podem colocar um brilho, vocês podem deixar ela mate, podem fazer um olhão mais escuro. Esse olho, ele é bem neutro. Ele pode transitar praticamente em qualquer ambiente. Só não do de trabalho, né, em escritório, porque eu acho que não convém, né? Já é demais. Mas o delineador, ao invés de vocês usarem o delineador pra fazer o gatinho, vocês podem usar só uma sombra marrom bem escura, como eu fiz no começo, aquele risquinho de guia. E aí já vai ficar uma maquiagem mais suave. E não colocar cílios postiço, né? É uma grande dica pra não dramatizar demais. Então eu quero ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham? Vocês gostaram de mim com esse tipo de maquiagem, com essas técnicas? Não gostaram? Ou gostaram da maquiagem, mas não gostaram como eu fiquei com essa maquiagem? Pro meu tipo de olho, eu não curto o resultado final. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!